E aí, cabecinhas lindas, tudo bem? Aqui é a Raíssa Lemos do blog Lendo a Vida. E no vídeo de hoje eu trago um projeto maravilhérrimo, se é que existe essa palavra, para o nosso mês de outubro, gente. Sim, mês de outubro, mês de Halloween. Que projeto é esse, Raíssa? Bom, o projeto é o seguinte, eu tenho aqui duas coleções de contos, e são contos de terror, de horror. E por que não ler junto com vocês? Eu pensei... essas aqui, ó. Medo Clássico, pela Dark Side Books, do nosso querido autor Edgar Allan Poe, o qual eu ainda não li nada, então vai ser assim maravilhoso descobrir, né, os textos dele e juntinho com vocês. Olha que massa! Eu tenho também essa outra edição dessa coleção de contos clássicos de terror, né, pela Companhia das Letras, lindíssima também, minha gente. Inclusive já tem até um conto dessa coleção que eu já fiz a leitura, que é A Causa Secreta do Machado de Assis, se eu não me engano. Então vamos lá, vamos iniciar essas leituras, lembrando que, minha gente, todos esses contos que eu vou ler junto com vocês, eles já são de domínio público. Vocês podem ir lá no site do domínio público e imprimir, né, como PDF, ler, ou fazer como eu e ler nessas lindas edições, gente, que vamos combinar que, olha só que capricho dessa editora. Sou apaixonada, gente, apaixonada pelos livros da Dark Side Books. E eu tenho que falar que essa edição também tá lindíssima, da Companhia das Letras. Então vou estar deixando os links para vocês aqui no box de descrição, caso vocês queiram ler juntinho comigo e nessas lindas edições que com certeza vão deixar a sua estante ainda mais maravilhosa. Bom, vamos começar então. Gente, vamos começar por este aqui, que é o Medo Clássico, coleção Medo Clássico, né? Que traz vários contos do autor Edgar Allan Poe. E assim, minha gente, ao passo que eu for lendo, eu vou mostrando para vocês também detalhes das edições, tá bom? Então vamos começar aqui, a capa maravilhosa, lindíssima. Essa é a capa, contracapa, e aqui a lombada, olha que arraso, gente. E a minha, ela tá brilhando bastante, porque eu coloquei aquele plástico para proteger, né, o dourado, porque uma edição linda como essa, a gente deve tentar preservar o máximo possível, né, minha gente? Então, vamos lá. Aqui é a folha de guarda. Depois da folha de guarda, você acha essa folhinha com a caveirinha. Um capricho, gente. Olha que máximo. Um capricho. Aqui é a foto do Edgar Allan Poe. Muito lindo. Aqui nós temos o sumário, que apresenta todos os contos, né, que a gente vai ter. Nós temos também uma introdução por Márcia Heloísa, mas eu não vou ler agora, porque o intuito desse quadro é trazer para vocês os contos, né, minha gente? Então, essa introdução aqui, se você adquirir essa linda edição, você vai poder ler, tá bom? Diagramação maravilhosa. E aqui a gente começa, temos ilustrações, olha que ilustração. Legal, né, gente? Então, vamos lá, vamos ao nosso primeiro conto. Divirtam-se aí, leiam juntinho comigo. Lembrando que eu não li este conto, tá, gente? Então vocês vão ver todas as minhas reações ao ler. E eu estou aqui super empolgada porque nunca li nada do autor. Eu espero que o texto me surpreenda, que me prenda. E espero que vocês tenham todos um ótimo Halloween. E para começar, o primeiro conto, O Poço e o Pêndulo. Edgar Allan Poe, 1842. Estava exaurido, mortamente exaurido, por aquela longa agonia, quando enfim me soltaram e permitiram que me sentasse. Os sentidos me deixaram. A sentença, a temida sentença de morte, foi a última coisa que alcançou meus ouvidos. Após isso, o som de vozes. O som de vozes inquisitivas parecia se amalgamar em um zumbido lânguido e indeterminado.
Transmitia à minha alma a ideia de rotação, talvez por estar associado na memória com o ruído de uma roda de moinho. Durou apenas um instante. Depois, não ouvi mais nada. No entanto, por um momento, vi, e com que terrível exagero, vi os lábios dos juízes trajados em vestes negras. Pareceram-me brancos, mais brancos do que a folha onde escrevo essas palavras. E grotescos de tão finos, finos e com a intensidade de sua expressão de firmeza, de resolução inflexível, de desprezo austero pela tortura infligida aos homens. Notei que o decreto do que para mim era o destino ainda vazava daqueles lábios. Contorciam-se pronunciando a locução fatal. Proferiam as sílabas de meu nome e estremeci ao perceber que não ouvia som algum. Também vi, por alguns momentos de horror delirante, o suave e quase imperceptível adejar das negras tapeçarias que revestiam as paredes do aposento. Então, meus olhos recaíram sobre 7 velas altas, dispostas sobre a mesa. À primeira vista, disfarçavam-se de caridade e pareciam anjos, alvos e esguios, convocados para me salvar. De repente, fui assolado por uma abrupta náusea e senti cada fibra do meu corpo se eletrizar, como se eu tivesse tocado o fio de uma bateria galvânica. As formas angelicais transformavam-se em espectros sem sentidos, com cabeças flamejantes, e percebi que não poderiam me ajudar. Assim como uma nota musical encorpada, a ideia do doce repouso que me aguardava no túmulo invadiu minha mente. Esse pensamento se aproximara de modo gentil e furtivo, e foi necessário algum tempo até que pudesse ser apreciado em sua totalidade. Mas, justo quando o meu espírito por fim se pôs a senti-lo e contemplá-lo, as figuras dos juízes desapareceram diante dos meus olhos como mágica. As altas velas reduziram-se a nada, extinguindo suas chamas por completo, e sobreveio o negrume da escuridão. Todas as sensações pareciam tragadas em uma loucura descida da alma para o reino de Hades. O universo converteu-se em silêncio, quietude e noite. Eu havia desmaiado, mas não posso dizer que tenha perdido a consciência por completo. Não tentarei definir ou descrever o que dela restou. Porém, nem tudo estava perdido. No sono mais profundo, não. No delírio, não. Em um desmaio, não. Na morte, não. Até mesmo no túmulo, nem tudo está perdido. Do contrário, o homem não seria imortal. Despertando do mais profundo dos sonos, rompemos a diáfana teia de algum sonho. Porém, logo em seguida, tão frágil essa teia, não conseguimos mais lembrar do que sonhamos. Ao voltarmos à vida após um desmaio, experimentamos 2 estágios. Primeiro, um senso de existência mental ou espiritual. Segundo, de existência física. Parece provável que, caso pudéssemos recordar as impressões captadas no primeiro estágio, ao alcançarmos o segundo, as descobriríamos férteis em memórias do abismo insondável. E o que é esse abismo? Como podemos sequer distinguir suas sombras daquelas que nos esperam no sepulcro? Porém, se as impressões do que chamo de primeiro estágio não são lembradas voluntariamente, após um longo intervalo, não regressam à mente a nossa revelia, maravilhando-nos com seu advento? Quem nunca desmaiou, jamais pôde encontrar palácios estranhos e rostos absurdamente familiares em brasas ardentes. Não contemplou infelizes visões pairando no ar, invisíveis para os demais. Não refletiu sobre o perfume de uma flor desconhecida. Não sentiu o significado fugídio de uma cadência musical atordoante, captando a atenção de sua mente de maneira inédita. Em meio aos esforços frequentes e concentrados para recordar, a empenhos sinceros para recuperar alguma lembrança do estado de aparente vácuo no qual mergulhara minha alma,
Houve momentos em que quase obtive êxito, momentos breves, muito breves, quando acessei lembranças que uma razão lúcida posterior assegurava só poderem estar vinculadas àquele estado de aparente inconsciência. Essas sombras da memória recriavam uma cena indistinta de figuras esguias que me suspendiam e conduziam em silêncio para baixo. Para baixo, sempre para baixo, até que fui sufocado por uma vertigem aterrorizante, provocada pela sensação de que a descida era interminável. Recordo um horror vago oprimindo meu peito, justamente por senti-lo oco. O coração emudecera em uma quietude anormal. Tive então a impressão de uma súbita imobilidade, como se os que me carregavam, que sinistra corte, tivessem ultrapassado na descida os limites do ilimitado e, por fim, estacado, vencidos por sua exaustiva labuta. Depois, recordo-me de uma sensação de letargia e umidade. E então, tudo é loucura. A loucura de uma memória que se ocupa coisas proibidas. De súbito, movimento e som regressaram à minha alma. O agito tumultuado do coração em meus ouvidos, o som das suas batidas. Então, um intervalo onde tudo é vácuo. Em seguida, som, movimento e toque. Uma sensação de formigamento percorrendo o corpo. Logo depois, apenas uma mera consciência de estar vivo, sem nenhum raciocínio. Um estado duradouro. De repente, lucidez acompanhada por um calafrio de horror e um esforço tenaz para compreender o que estava de fato acontecendo comigo. Uma ânsia profunda de perder os sentidos. Após isso, um impetuoso renascer da alma e um esforço bem-sucedido para me mover. E por fim, a lembrança completa do julgamento, dos juízes, das tapeçarias negras, da sentença, do mal-estar, do desmaio. Enfim, um esquecimento absoluto dos acontecimentos posteriores. Foi tudo que o passar dos dias e dos esforços mais vigorosos me permitiram vagamente lembrar. Até então, ainda não abrira os olhos. Sentia que estava de costas, sem nada me prendendo. Estiquei a mão e percebi que ela descia pesadamente sobre uma superfície úmida e rígida. Permaneci assim por vários minutos, enquanto me esforçava para imaginar onde estava e o que teria me acontecido. Desejava, mas não tinha coragem de abrir os olhos. Receava contemplar os objetos ao meu redor pela primeira vez. Não que temesse me deparar com uma cena horrível. Meu medo era que não houvesse nada para ver. Por fim, com o coração tomado por um louco desespero, abri devagar os olhos. Meus piores receios foram confirmados. Estava imerso nas trevas de uma noite eterna. O ar me escapou. A intensidade da escuridão parecia me esmagar e sufocar. A atmosfera era de um confinamento intolerável. Permaneci imóvel, lutando para conservar a razão. Recordei-me dos procedimentos inquisitoriais e tentei, a partir deles, deduzir a condição real em que me encontrava. A sentença fora proferida. Parecia-me que um intervalo bastante longo transcorrera desde então. No entanto, nem por um instante sequer julguei estar realmente morto. Tal suposição, a despeito do que lemos em obras de ficção, é de todo incompatível com a existência verdadeira. Mas onde estava e o que acontecera comigo? Sabia que os condenados à morte costumavam perecer em autos de fé. O último tinha ocorrido exatamente na noite do meu julgamento. Teria sido devolvido à minha masmorra para aguardar o próximo sacrifício que demoraria ainda muitos meses para acontecer? Logo vi que a hipótese estava fora de cogitação. As vítimas eram demandadas no mesmo instante. Ademais, minha masmorra, assim como todas as celas dos condenados em Toledo, tinha piso de pedra e não carecia de iluminação.
De repente, uma ideia pavorosa inundou meu coração com uma torrente de sangue pulsante e, por um breve momento, voltei a perder os sentidos. Ao recobrá-los, levantei-me depressa, sentindo um convulsivo tremor se apossar de cada fibra do meu corpo. Suspendi os braços, girando-os loucamente em todas as direções. Não senti nada, mas temia dar um só passo, com medo de ser impedido pelas paredes de um túmulo. O suor escorria de todos os poros e se acumulava em grossas gotas em minha testa. A agonia do suspense por fim se tornou intolerável e avancei com muita cautela, mantendo os braços esticados e os olhos arregalados, na esperança de captar algum mísero raio de luz. Consegui dar vários passos, mas não havia nada além da escuridão e do vazio. Respirei com mais alívio. Ao que tudo indicava, meu destino não era, ao menos, o mais tenebroso dentre eles. Enquanto continuava a seguir em frente com cuidado, uma míriade de vagos rumores acerca de horrores de Toledo condensou-se em minha mente. Recordei-me que, nas masmorras, circulavam estranhos relatos, que sempre julgara como meras fábulas. Tão estranhos e macabros que só podiam ser contados aos sussurros. Teria acaso sido abandonado para morrer de inanição naquele mundo subterrâneo de trevas? Ou que destino, quiçá, ainda mais temível me aguardava? Não duvidava, conhecendo bem o caráter de meus juízes, que o resultado era a morte. E uma morte mais amarga do que a costumeira. Ocupava-me imaginando como e quando ela se daria. Era essa a minha única distração. Por fim, minhas mãos estendidas encontraram uma obstrução sólida. Parecia ser uma parede de pedra, muito lisa, pegajosa e fria. Segui apoiando-me nela, avançando com cautelosa desconfiança, inspirada por algumas narrativas antigas. O processo, todavia, não me ofereceu meios de estimar as dimensões da masmorra. A parede parecia tão uniforme que era possível completar uma volta e retornar ao ponto inicial sem se dar conta. Busquei então um canivete que estava em meu bolso, quando me conduziram para a câmara de inquisição. Não estava mais lá. Haviam trocado minha roupa por uma túnica rústica de sarja. Ocorreu-me a ideia de pressionar a lâmina em alguma minúscula fenda na parede para conseguir identificar o ponto de partida. Era, contudo, uma dificuldade trivial, embora parecesse no desalinho de minha mente insuperável em princípio. Rasguei uma parte da bainha da túnica e estendi a tira ao comprido no chão, formando um ângulo reto com a parede. Ao completar o circuito, tateando às escuras, seria improvável que não conseguisse localizar o pano no chão. Era pelo menos o que eu pensava. Não contava com o tamanho da masmorra ou com a minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Prossegui cambaleante por algum tempo, até que tropecei e caí. Minha excessiva fadiga levou-me a permanecer prostrado no chão, e logo o sono tomou conta de mim. Ao despertar, esticando o braço, encontrei ao meu lado um pão e uma jarra com água. Exausto demais para refletir tais circunstâncias, comi e bebi com vontade. Logo em seguida, retomei a expedição pela masmorra e, com muito esforço, regressei ao ponto onde depositar o tecido no chão. Até o momento do tombo que levei, havia contado 52 passos e, retomando a caminhada, contara mais 48, até encontrar o pedaço de sarja. Totalizavam então 100 passos. Calculando 1 metro para cada 2 passos, estimei que a masmorra tivesse 50 metros de circunferência. Deparara-me, entretanto, com vários ângulos na parede, e desse modo não podia adivinhar o formato da cripta, pois não restava dúvida de que se tratava de uma cripta.
Minha gente, eu vou dar uma pausazinha aqui na leitura. Nós retomaremos no próximo vídeo, para que assim não fique muito grande e para que você fique pensando sobre tudo que a gente leu nessa primeira parte. O conto não é tão grande assim, mas eu acho melhor dividir em 2 vídeos para não ficar muito cansativo. Eu espero de coração que vocês estejam gostando. A gente vai fazer algumas reflexões sobre essa primeira parte no próximo vídeo e aí dar a sequência. Lembrando que eu vou estar deixando aqui no box de descrição o link para vocês estarem adquirindo essa edição e lerem junto comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.